A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Primeiramente, perdão, que eu acabei gravando um pouquinho mais tarde hoje, e infelizmente toda vez que eu prolongo um pouquinho o vídeo, acaba dificultando para carregar o vídeo no YouTube. E quando eu vou compartilhar acaba ficando um pouquinho mais tarde, né? Mas embora você possa assistir ou apenas ouvir o vídeo quando você se sentir à vontade, né? Não precisa ser no exato momento em que é feita a publicação. Mas vamos lá, lembrando que aqui a gente só fala exatamente o que está escrito na Bíblia, né? A gente não fala de religião aqui, não fala de placa de igreja, tá, gente? É somente o que está escrito na palavra do Senhor. E estamos no segundo livro de Moisés, que é Números, né? Hoje a gente vai ver o capítulo 17. O povo tá desconfiando, né? Que o Corá levou o povo a desconfiar que Moisés e Arão falam realmente com Deus, né? O porquê deles dois. Então, agora Deus vai mostrar quem ele elegeu para que fosse sacerdote ali, né? Que os levitas foi Deus quem escolheu para que fosse levitas, né? Para que fossem os trabalhadores de Deus, né? Para que trabalhassem somente no tabernáculo. Então a vara de Arão floresce, né? No capítulo 17. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais. 12 varas, né? Que no caso são 12 tribos, né? E escreverás o nome de cada um sobre a sua vara, porém o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E as porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu virei a vós. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. Falou Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus maiorais deram-lhe cada um uma vara, para cada maioral uma vara, segundo a casa de seus pais, 12 varas. E a vara de Arão estava entre as deles. E Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Só lembrando que essa vara é um galho seco, né? Ou seja, não tem vida alguma nesses galhos, né? Por isso que é um milagre feito ali, né? Que florescerá, porque é um galho seco que se você colocar no chão, ele só vai servir de estaca, né? Não nasceria nada ali se não fosse realmente pela mão do Senhor. Então a gente continua ali no versículo 8. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzia flores e brotava renovos, e dera amêndoas. Então Moisés tirou todas as varas de diante do Senhor a todos os filhos de Israel. E eles o viram e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: Torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde
por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. E Moisés fez assim, como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então os filhos de Israel a Moisés, dizendo: Eis aqui, nós expiramos, perecemos, nós todos perecemos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Seremos, pois, todos consumidos? Aí, a partir daquele momento, todos temeram, né? Porque viram diretamente do Senhor que realmente foi o Senhor quem escolheu. Arão e Moisés não estavam ali por poder, por status ou por qualquer outra coisa, se não fosse realmente pela escolha de Deus, né? Afinal de contas, realmente é um fardo, não digo pesado, mas é algo muito desgastante, né? Reger um povo desse tamanho, né? E eles assumiram essa direção. Então não é fácil realmente, embora Deus capacite os seus, né? Quando Deus tem uma missão, ele capacita a pessoa para que cumpra essa missão. Então eles estavam ali porque Deus os capacitou para isso. Tanto que lembra lá no comecinho, quando Deus chegou a Moisés e disse que Moisés iria livrar o povo, que ele iria chegar a Faraó, que ele falaria com o povo, e ele disse que ele não conseguiria por ser duro nas palavras. Ele, inclusive, ele chegou a discutir com Deus ali, mas Deus é tão misericordioso, tão bondoso, que escolheu Arão como sacerdote para que Deus falasse com Moisés, Moisés falasse com Arão e Arão falasse com as pessoas, porque Arão tinha melhor empatia, assim, melhor simpatia, né, vamos dizer assim, para falar com as pessoas, né? Tinha maior facilidade de falar com as pessoas. Então, até mesmo porque numa multidão como essa, em tempos de guerras, por exemplo, você tem que ter, se você é o sacerdote, você realmente tem que ter, aliás, se você é o sacerdote, não, se você está na liderança, você tem que ter uma serenidade muito grande para dirigir essas pessoas, né? Para manter essas pessoas fiéis a Deus, né? Para manter na direção correta e para que não se desesperem, né? Como aconteceu no caso dos espias, quando foram ver a terra prometida, né? Os 10 espias fizeram com que o povo se voltasse contra Moisés e contra Arão, né? Sendo que a terra foi prometida por Deus. Moisés e Arão não tem nada a ver com a história para começar. Então a terra foi prometida por Deus. E se a terra foi prometida por Deus, ele prometeu que ele iria livrar dos amalequitas, dos heteus, dos jebuseus, dos heveus. Então, inclusive dos anaquins, né? Qualquer um que chegasse no meio que pudesse colocar algum empecilho, né? Deus prometeu e Deus não é homem de falhar com suas promessas. Então eles não tinham nada que levar o povo a murmurar, levar o povo à contenda, né? Provocar a ira do povo, provocar contendas entre o povo, falar sobre a parte negativa da terra. Eles tinham mais é que confiar em Deus e entregar nas mãos do Senhor, porque foi o Senhor que prometeu. E eles preferiram fazer o quê? Criticarem, ver o lado ruim das coisas e incitar o povo contra Moisés e Arão. Por isso, muitos pagaram com a própria vida, né? Que a gente viu isso em um dos vídeos atrás. Vamos ver o capítulo 18 que deixa eu ver o tempo, se vai ficar muito longo, mas vamos lá. Apesar que aqui o capítulo 18 está falando dos deveres dos sacerdotes e dos levitas, né? Aqui, com certeza, não tem muita coisa para a gente aqui, porque não são coisas dos tempos de hoje. Mas, então disse o Senhor a Arão: Tu, teus filhos e a casa de teu pai contigo, levarei sobre vós a iniquidade do santuário, e tu e teus filhos contigo
levarei sobre vós a iniquidade do povo do vosso sacerdócio, e também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam. Mas tu e teus filhos contigo estareis perante a tenda do testemunho, e eles cumprirão as suas ordens e terão o encargo de toda a tenda, mas não se chegarão aos utensílios do santuário, nem ao altar, para que não morram, tanto eles como vós. Mais uma vez aqui Deus deixando bem claro que no santuário, né, no tabernáculo, só se chega os sacerdotes. Tem a tribo de levitas? Sim, tem a tribo de levitas. Os sacerdotes vêm de lá, mas nem todos são sacerdotes, né? Para ser sacerdote tem que ser consagrado sacerdote. E quem consagra sacerdote, quem foi? Primeiramente foi Deus, que consagrou Arão e seus filhos. Agora, o sacerdócio, ele é herança entre os levitas. Então, conforme for passando a geração, aí sim vai sendo os próximos sacerdotes, né? No caso, os filhos de Arão são sacerdotes, depois os filhos dos filhos de Arão, né? Os netos, bisnetos, tataranetos e assim por diante. Mas os outros levitas só serão sacerdotes se por um acaso Deus os abençoar, os ungir como sacerdotes, mas fora isso não. Mas eles trabalharão no tabernáculo, né? Eles farão tudo o que Arão e os outros sacerdotes mandarem ali, mas eles não podem entrar dentro do tabernáculo de modo algum, porque se entrarem, embora sejam levitas, mas se entrarem, eles morrerão, porque eles não são sacerdotes, eles são levitas, são separados para trabalhar para o Senhor, mas eles não são consagrados para entrar dentro do tabernáculo, né? Então, Deus deixa bem claro aqui. E aqui Deus vai explicando o que cada um deve fazer, como fazer, em questão né, de hereditariedade, por exemplo, em questão de casamento, por exemplo, né, que os levitas só podem casar entre si. Aliás, não só os levitas, né, todas as tribos em si, elas só podem se casar entre si, né, as pessoas só podem se casar entre si. As tribos só se casam entre si, as tribos não se misturam, né? Eu não sei se fala alguma coisa aqui, o porquê de não se misturar, mas depois eu vou até dar uma pesquisada em relação a isso, né? Para saber se por um acaso tem alguma coisa a ver com os dias de hoje, né? Fala também sobre os primeiros frutos, né? Que aí no caso é o dízimo, né? Os primeiros frutos de tudo que houver na terra que trouxerem ao Senhor serão teus. Todo o que estiver limpo na tua casa os comerá. Então, os levitas, eles, como eles não têm terra, então eles não têm plantio, né? Eles não têm trabalho próprio, eles trabalham para Deus. A vida deles é cuidar de tudo que pertence ao Senhor, o tabernáculo, a tenda da congregação e tudo mais. Então, o que acontece? Eles não vão plantar, porque eles não têm tempo para isso, porque a vida deles é dedicada totalmente a Deus. Sendo assim, então, os sacrifícios, né? Os sacrifícios são para algumas partes dos sacrifícios que Deus deixa claro aqui quais partes são para eles, para alimentos deles, né? Por isso que Deus diz, né, que os dízimos, né, e ofertas são para sustentar a casa do Senhor, né? E a casa do Senhor, os levitas pertencem à casa do Senhor, então também é para sustentá-los, né? Aí amanhã a gente continua para não prolongar muito o vídeo aqui, para não ficar essa dificuldade toda, porque eu fico numa ansiedade grande aqui, porque eu tenho o canal, mas eu compartilho nas redes sociais também, em todas as redes sociais, minha, de meu esposo, inclusive a comercial dele também, e eu não gosto de estar compartilhando muito tarde, né? Porque
para não atrapalhar ninguém, então, para que tem gente que gosta de assistir na hora, né? Então, para não ficar muito tarde, mas você pode assistir sempre no melhor momento, na melhor ocasião, né? Não importa o horário, não importa o lugar, o importante é sempre ouvir a palavra do Senhor, né? E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, é sempre bom ouvir a palavra do Senhor, não importa onde esteja, né? Por isso que hoje em dia a tecnologia nos ajuda muito, né? Através do celular, hoje a gente pode ler ou ouvir, né? O que mais agradar. Hoje não tem desculpas para dizer que não consegue ler a Bíblia, né? Porque se não consegue ler a Bíblia mesmo escrita, tem ela online e tem os vídeos, não só meus, né? Obviamente, mas tem muitos vídeos, tem muitos áudios, inclusive sem a minha, a minha intervenção, como eu faço aqui. Tem a leitura pura e simples, né? No próprio site Bíblia Online tem a Bíblia falada, né? Se você quiser, você pode dar o play e ela vai fazendo a leitura como ela é, sem nenhum tipo de interrupção. Se caso você quiser, você pode dar pausa, mas você escuta somente a leitura ali, sem nenhum tipo de comentário nem nada. Então hoje você tem muitas opções, né? Tanto que a palavra de Deus diz que no último dia todos saberão que o Senhor é o Deus vivo, é o Deus único, né? Então, quanto antes você souber disso, mais chance você tem de participar da salvação do Senhor. Porque por ele todos nós iríamos para o reino de Deus. Lugar é o que não falta, né? Mas não é assim que funciona, né? Deus sabe o que passa dentro do nosso coração e é pela misericórdia dele que nós iremos para lá. E nem todos têm pureza dentro do coração. Infelizmente, a gente tem que aceitar isso. A própria palavra diz, né, que a malignidade vem desde a meninice, ou seja, o mal está dentro de nós desde quando nascemos. A partir do momento que nos tornamos filhos do Senhor, o Espírito Santo habita dentro de nós e expulsa esse mal de dentro de nós. Então, sim, a pessoa pode ser transformada. Ela pode ser um serial killer, mas ela pode ser transformada pelo amor do Senhor. Mas nem por isso ela vai deixar de pagar pelos erros que ela cometeu aqui na Terra. Também não é assim que funciona, tá, gente? Muita gente pensa, fez tudo de errado e tal, e agora serve a Deus. Não, serve a Deus, mas tem que pagar pelos erros que fez aqui. Cometeu algum erro, né? Infringiu a lei, tem que cumprir a sua sentença aqui também. Então não é porque fez erros, Deus perdoou com certeza, mas Deus diz também que nós devemos seguir as leis dos homens, contanto que elas não vão contra a palavra de Deus. E no caso de infringir as leis, como matar, por exemplo, roubar, isso não infringe. Se você fez errado e você quer se corrigir, então você tem que sim que ser punido por isso, porque a palavra de Deus diz, inclusive, essas coisas são mandamentos, né? Essas leis são mandamentos, né? São perpétuos. Então, se você transgredir esses mandamentos, você receberá a sua punição. Então, nas leis dos homens também, se você transgredir essas leis, você também tem que ser punido, tá? Então, o que é perdoado aqui na terra é perdoado no céu. Tá? Pense bem, não se esqueça, vigiai e orai sempre, e tudo coopera para o bem daqueles que crêem. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens. Senhor, eu peço a Ti, Pai, por essa pessoa que está orando comigo. Manifeste o Teu poder na vida dela, Pai. Eu não sei o que lhe aflige, mas o Senhor sabe, Pai. Toque nela, Senhor. Acaba com essa depressão imunda que está assolando a vida dela, Pai. Com essa síndrome do pânico, esse demônio imundo que está assustando esse coração aflito, Pai. Em nome de Jesus, Senhor.
Purifique-a de tudo que não lhe pertence, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, que toque em sua saúde, que toque em suas finanças, que toque em sua vida pessoal, Pai, em sua vida profissional, que toque em sua vida sentimental, Pai, que toque em seu psicológico, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.